Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Desperta. Hoje eu tenho o prazer, privilégio, honra, carinho de receber um amigo pessoal. Ele é pastor, se aventura como investidor agora, pai de 3 meninos, praticamente um time de futebol de salão, e é casado com a mesma esposa desde sempre, né? E que é um milagre. Seja bem-vindo, Humberto, pastor Humberto Rodrigues. Isso, Rodrigues. Sobrenome. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um abraço aí para toda a galera aqui que está conosco. Eu estou muito honrado por estar aqui, esperando que realmente a gente possa passar um tempo aqui agradável, feliz, alegre, aprendendo juntos, interagindo. Então, para mim é um privilégio, uma honra. Tenho muito a agradecer por estar aqui, pelo convite feito. E vamos lá, vamos bater um papo aqui juntos aqui. O privilégio é nosso demais, a gente tem muito a aprender. Acho que a primeira coisa que eu penso assim, quando alguém senta aqui na cadeira, né, ainda mais na posição de pastor, que é uma posição dificílima, diga-se de passagem, como é que é a tua trajetória? Como é que você para? Como é que você vira pastor? Então, começa lá quando eu me converti, 19 anos, Igreja Nova Vida de Inhaúma, um bairro aqui do Rio de Janeiro, e eu cheguei até lá de uma maneira um tanto quanto curiosa. A minha família materna é de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, e um fim de ano, em 1992, na verdade 91 para 92, minha mãe, já separada do meu pai, ela era católica, nos criou no catolicismo, mas a família lá em Itaperuna, toda evangélica, frequentava uma igreja, casa de oração lá de Itaperuna. Então, em 91 para 92, a minha mãe foi para lá, eu fui junto. E aí, a virada de ano foi na igreja, eu fui junto com ela, com o meu avô, que era quem ia ministrar a mensagem daquela noite. E eu vi no meu avô pregar, não era a primeira vez, mas aquele dia foi especial. Sempre tem um dia, né? Tem um dia, né? Tem um dia um aqui. Dia. E aí, eu saí daquele culto e logo depois, no dia seguinte, dia 2, 3, enfim, não me lembro exatamente qual foi o dia que eu voltei para o Rio de Janeiro, mas me lembro até que cheguei a conversar com um primo meu, dizendo assim, quando eu voltar para o Rio de Janeiro, eu vou procurar uma igreja. E assim eu fiz. Procurei uma igreja, procurei alguém que me levasse para a igreja. Sim. E aí é que entra a parte curiosa, porque a gente jogava futebol, né, aquelas peladazinhas da rua, sim, e tinha um rapaz que frequentava uma igreja. E eu então procurei ele e falei, sabia que ele era frequentador de igreja, que era a gente chamava crente, né, e tal. E aí eu falei para ele, rapaz, você vai para a igreja? Então me leva na sua igreja, eu estou procurando uma igreja evangélica para estar, uma igreja cristã. E aí nós combinamos, no domingo seguinte dele me buscar. Me arrumei todo e ele não foi buscar. Me deixou lá esperando. Crente adora levar os outros para a igreja, pois né? É um convite diário. Mas ele, enfim, aí é que entra a curiosidade, a gente vai chegar lá. Ele não foi. Bom, aí na semana seguinte, de novo, a peladinha ali na rua, aquela coisa que no Rio a gente chama de pelada, né, e tal. Então, fui lá e aí falei com ele, rapaz, você não foi? E aí ele deu lá uma desculpa, não me lembro qual foi. Enfim, nem lembrou, né? Não aconteceu. Mas semana que vem eu vou lá. Domingo eu vou te buscar. Ok, me arrumei de novo. E de novo ele não foi me buscar. Não é possível. Não foi. E aí, cheguei de novo lá no jogo, lá na nossa brincadeira, na nossa peladinha lá na semana, só que aí ele estava jogando. E aí eu sento do lado de um rapaz, meu também amigo de infância, e viro para ele e falo assim, bom, eu espero que o fulano ali, que ele ganhe. Porque era aquela brincadeira de 2 gols, né? Quem faz Sim. primeiro o time ganha. Eu falei, eu quero que ele ganhe. Porque eu quero entrar, eu quero quebrar ele. E aí o rapaz achou estranho, ele não faz mal para ninguém, rapaz, esse cara foi para a igreja. Eu falei, pois é, exatamente isso. E aí eu contei brevemente a história e ele vira para mim e fala assim, mas você quer ir para a igreja? Eu estou indo para a igreja. Eu falei, rapaz, você está indo para a igreja? Porque eu não sabia. Ele lá, eu sabia, mas esse que estava do meu lado aqui não tinha nem ideia. E ele diz, eu estou indo para a igreja. Eu estou namorando uma menina, e ela é cristã, e ela está me levando para a igreja. E eu gosto muito da igreja, então vamos comigo. E assim foi. E aí, no domingo, dia 26 de janeiro de 92... Esse foi te buscar. Esse foi buscar, até porque eu morava do lado. Então, tá. Não tinha como não buscar, né? Ele me levou e ele namorava quem? A prima da minha esposa, que hoje é minha esposa. Que legal. Quando eu chego lá... Ainda bem que o outro não te levou. Mas aí, assim... Deus não está no meio disso, sabe? Eu acho que não era ele, não era a igreja dele. Eu fui na Nova Vida de Inhaúma, sento com ele, a prima senta do lado. Quando eu olho para a Patrícia, foi
Dizem que não existe paixão à primeira vista. Existe, porque Existe. foi paixão à primeira vista. E dali a gente foi desenvolvendo um relacionamento. Me batizei, comecei a namorar com ela. Foi, depois da conversão, minha primeira namorada, minha única namorada. Namoramos 5 anos, noivamos, casamos. E desde sempre, antes de casar, nós sempre fomos envolvidos com o trabalho, com a obra. Logo que eu me converti, foi assim, eu não levei... com 2 meses eu estava batizado, com 3 meses... E ela também com o mesmo comportamento? Ela era muito nova, muito jovem, mas ela já estava na igreja e ela foi junto comigo na onda. Ela me acompanhou o tempo inteiro. Tudo que eu fiz na igreja, a Patrícia sempre esteve do meu lado. Muito cedo eu entrei para o Ministério de Obreiros da igreja. Muito cedo eu comecei a liderar um grupo que hoje a gente chama como célula, na Nova Vida a gente chama de grupos de vida. Então eu comecei a liderar o grupo de vida. Patrícia, muito jovem, o nosso grupo de vida eu liderei depois passei a liderar um outro. E nesse segundo grupo de vida que a gente começou a liderar, era um grupo de idosos e tinham os netos deles, era uma vila, e a Patrícia começou a dar aula para essas crianças. Chegou um ponto, para você ter uma ideia, que eu ia subindo a rua e as crianças, quando vinham o carro chegando, elas corriam do lado do carro porque a tia Patrícia estava chegando. Cara, que legal. Virou uma referência naquele lugar. Virou uma referência, um trabalho incrível. E dali nós nos tornamos líder antes de estar casado, jovem ainda, eu me tornei líder de juventude, líder do evangelismo da igreja, professor de escola bíblica dominical, fui enviado para uma outra igreja, enfim. A gente foi trabalhando, e essa situação de virar pastor, ela foi sendo construída até de forma natural. Sim. Já pastoreava, né? Só faltava o título, né? Só faltava o título. Então essa construção foi assim, desde 1992, em 95 nós ficamos noivos, em 95 eu fui ordenado ao diaconato, em 97 nós nos casamos, em 99 eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. Sim. E em 2003 eu fui enviado aqui para a Ilha do Governador. Eu fui ordenado na Igreja Nova Vida de Olaria. E em 2003 eu fui enviado para a Ilha do Governador, a Nova Vida do Moneró, onde estou até hoje, trabalhando lá na igreja. Então, essa foi a caminhada. E é uma construção você vê que é uma construção de responsabilidade mesmo, né? Quanto que você vai agregando naquilo que você se propõe a ser responsável. E eu acho que é uma relação que a gente tem com Deus, né? Se a gente se responsabiliza por alguma coisa, Deus dá para a gente a capacidade de cumprir aquela responsabilidade, né? E sabe, eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fiz, né? Eu nunca fiz nada pela metade. Então, quando as coisas vinham na mão para fazer, nós entendíamos, tanto eu e Patrícia, que aquela era uma missão nossa, Sim. com um privilégio enorme dado por Deus. Eu sempre obedeci à minha liderança, mas sempre entendi que eu estava, lógico, servindo a uma liderança, tenho líderes sobre a minha vida, Sim. mas aquilo não foi entregue pela liderança. Eles foram instrumentos para que Deus trouxesse aquilo nas minhas mãos para que eu pudesse trabalhar. Isso é valioso. Você entendeu aquilo que Deus te entregou. Isso. E a capacidade que as pessoas ao seu redor têm de te liderarem para poder lapidar, né, aquilo que você está desenvolvendo. Né? Sim. E uma vez eu perguntei para o pastor assim, como é que você virou pastor? Ele, pastoreando. Porque é uma questão de vida, né? Tem uma expressão que a gente fala que é vida na vida, que é quando você se predispõe a uma caminhada com uma outra pessoa ou com outras pessoas, isso vai demandar muito esforço, muita paciência e uma série de outras coisas que são características que aquilo que o Espírito Santo te dá. Porque não dá para viver nesse mundo, ainda mais hoje na altura do campeonato, sendo positivo e produtivo, se você não tiver a instrução do Espírito Santo para de fato ser relevante, que foi o que você e Patrícia foram naquele momento daquela vila. Né? Não é uma capacidade pessoal, é uma capacidade divina. Exatamente. E assim, você falou, né? O pastor respondeu, pastoreando. Eu recebi o título em 99. E é claro que é diferente. Depois que vem a imposição de mãos, é diferente. O coração é diferente, enfim. Mas eu comecei a pastorear lá em, 92, 93, Sim. ali cuidando de gente, cuidando de pessoas. Se pastorear é isso, eu cuidar de ovelhas, ali eu já fazia isso. Ali eu já cuidava de pessoas. Sim. E eu me lembro que, assim, quando você fala desse chamado, desse talento, desse dom dado por Deus, a primeira vez que eu vi alguém, que a gente
teve a experiência de ter um endemoniado diante de nós, Sim. estávamos eu e Patrícia. A gente foi fazer uma visita. Foi uma experiência juntos, Jó. Juntos. Eu e Patrícia fomos fazer a visita e, de repente, a gente percebeu que aquela pessoa não estava bem. Ela não conseguia olhar para nós, ela não conseguia nos encarar. E nós resolvemos orar. E quando a gente impôs as mãos sobre ela, pronto, a mulher cai endemoniada. Ninguém tinha me ensinado como é que fazia aquilo. Não tinha um menu. Não veio no manual. Meu Deus do céu. E foi um pânico, um choque assim, ou foi? Lógico. Experiência zero, totalmente inexperientes, jovens, garotos. Mas ali, fomos colocados ali na cova dos leões, sabe? Para poder lidar com aquilo. E vivemos aquilo, vivemos essa experiência, fizemos ali. Deu certo? Deu certo, cuidamos. E foi tão fantástico aquela experiência. São coisas que marcam a nossa vida, né? Foi tão fantástica aquela experiência que aquela mulher, no mesmo dia, ela foi liberta, aquele demônio que dominava a vida dela saiu da vida dela e na mesma experiência, na mesma situação, ela foi batizada com o Espírito Santo naquela hora ali. O Espírito Santo desceu sobre ela, ela entregou a vida a Jesus, começou a falar em mistérios, e ela foi batizada com o Espírito Santo. 2 semanas depois ela estava passando pelas águas. Da água para o vinho, literalmente. Se fosse programado no seminário para eu poder fazer isso, não ia, né? Não era desse jeito. Tem uma experiência que a gente passou também uma vez de... Não era uma de possessão demoníaca necessariamente, né? Mas era uma experiência onde eu estava explicando essa passagem da água para o vinho. Uhum. E aí era uma análise que a gente fez que era muito positiva, né? Quando Jesus faz o primeiro milagre descrito na Bíblia, a gente não sabe se efetivamente é o primeiro milagre, é uma das coisas mais bonitas da Bíblia, porque ele transforma a água em vinho. Uhum. E ele faz a declaração que está na hora dele. Ele reconhece que está na hora dele começar o ministério dele, por assim dizer. Uhum. Não que ele já não estivesse pastoreando, né, e alavancando as pessoas por onde ele ia. Uhum. Mas a declaração da água para o vinho é que a nossa vida começa no batismo, que é representado pela água, e ela termina no sangue, entregando a nossa vida, ou seja, a nossa carne para a morte. Uhum. E o que ele estava anunciando ali é que o batismo da vida, que era ele, resultaria, né, se transformaria, o caminho seria a crucificação. Então, aquilo era um anúncio do que aconteceria na cruz, da água para o vinho. E ele estava explicando isso para uma pessoa e ela, que é uma pessoa que estava ouvindo, né, se manifestou de maneira rebelde, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo reconheceu a crucificação que antes não reconhecia. Amém. Então aquela pessoa não acreditava em demônio na mesma medida que não acreditava na cruz. E naquele dia ela teve esses 2 entendimentos e fez a confissão. E ela faz uma confissão de fé falando assim, olha, não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu abri uma caixinha de pergunta e fiz a seguinte pergunta. O Pedrão até fez essa pergunta, né? Fiz a seguinte pergunta. Abri para fazer a pergunta e recebi a seguinte pergunta. Ela falou assim, olha, por que Deus do Antigo Testamento não se manifesta da mesma maneira no Novo Testamento? E aí eu queria fazer um texto bonito para poder explicar. Sabe o que Deus falou comigo? O Espírito Santo falou comigo assim, porque Jesus é suficiente. Amém. Ele é suficiente. Suficiente não é só você ter a sua porção. A palavra suficiente, acho que é sufici, vem do prefixo, tem que procurar isso, joga aí no Google você. É sufici, acho que é no grego, diz assim, tudo que é necessário. Tudo já é mais do que o necessário, né? É tudo que é necessário. E aquela mulher naquele dia, ela entendeu o que eu não tinha entendido até então. E a minha conversão foi em 2012. Tudo o que é necessário, tudo que é preciso, tudo que a gente carece, tudo que a gente tem de vazio, ele é suficiente, ele preenche todo o espaço. Isso é muito maravilhoso saber que se você de fato conhecê-lo, você vai experimentar algo que o mundo, na sua proporção maior, digamos assim, não consegue te dar. E eu acho que é isso que ela queria encontrar e encontrou. E assim, você fala dessa experiência da água e do vinho que apontam para Jesus, e a Bíblia, ela é cristocêntrica. A gente precisa entender isso. Que ela é cristocêntrica, ela aponta o tempo inteiro para Jesus. Do Antigo Testamento ao Novo. Do pecado ali, antes do pecado de Adão, já quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, mas como sacrifício, já no pecado de Adão, quando ele providencia para si roupas de árvore, né? Com folhas de árvore ali. E é a tentativa do homem de agradar a Deus e de alcançar a Deus com a sua própria capacidade humana. Mas aí quando Deus vem, ele cobre com peles de animais.
Então, é o primeiro animal, é o primeiro sacrifício pelo pecado de alguém. Primeiro sangue derramado. Já aponta para Cristo, já aponta para a própria cruz. árvore da vida, né? Do madeiro para o outro madeiro, para a cruz. Sim. E o que eu acho interessante na caminhada pastoral é que, em primeiro lugar, você deve receber muito confronto por ser pastor, né? Porque hoje ser pastor, visto o número de pastores que não são pastores por não pastorearem, gera é igual político hoje em dia. Pastor e político tá no mesmo peso. Porque quando o cara não é pastor e ele gera uma dúvida no mundo que é uma interrogação, imagina, o mundo é uma interrogação, você gera mais uma dúvida, é um impacto negativo. Mas quando você é pastor de fato e gera uma resposta, aí você vê que o rebanho segue, né? Uhum. E eu acho que essa é uma relação de carência hoje em dia. Porque imagina que você se relaciona com outros pastores. Como é que é essa relação entre vocês, assim? Eu tenho grandes amigos. Tem pessoas maravilhosas. Deus me deu a graça de ter grandes amigos. Sim. Então, a minha relação com outros pastores é com uma relação dos que estão próximos, né? Dos que são ali perto de mim. Graças a Deus, são irmãos, amigos. Então, quanto a isso, eu tenho o privilégio de ter realmente grandes amigos na ilha, fora da ilha. Enfim, e dentro da denominação, né? Claro, evidente. Eu acho que um grande erro é que, muitas vezes, a vida de um líder, muitas vezes, ela é muito solitária em alguns momentos. A liderança nos impõe isso, às vezes. Mas isso não precisa ser assim. Na verdade, eu acho que precisamos aprender a lidar com os desafios da liderança. O exemplo maior é Jesus. Sim. Jesus tinha lá os 12... Sim. E tinha 3 amigos. Escolheu a dedo, né? Não é? Então, ele tinha lá... se tinha alguém que podia falar que ia viver uma vida isolada e talvez nem precisasse de mais alguém, ele é suficiente até para ele mesmo. Mas mesmo assim ele optou. Mesmo assim. E na hora do Getsemane, por exemplo, ele chama amigos para estarem ao lado dele. Ainda que eles não tenham ficado como deveriam, mas ele chama. Então... em relação à liderança, muitas vezes eu vejo colegas que cometem esse erro de se isolar demais. Sim. E boas amizades é necessário. E fazem muita diferença, né? Muita diferença. E é difícil selecionar amizade, né? Eu sou até suspeito para falar isso porque eu sou muito seletivo também. Eu pessoalmente... E que não é uma má escolha, não. Ser seletivo é uma coisa boa, né? Até porque a palavra amigos hoje em dia... Quando a gente vive uma rede social, Facebook, o cara tem 5 mil amigos, né? E a amizade, para mim, é um pouco mais... profundo que isso, né? Exatamente. Parece que amigo é um pronome para as redes sociais, né? Exatamente. E amigos, eu não penso assim. Eu penso que a amizade é aquele que eu abro meu coração, é aquele que eu conto as minhas fragilidades, é aquele que eu abro a minha vida. Sim. E nós não podemos fazer isso. Seletivo demais. Não posso fazer isso para qualquer um. Enfim, não pela posição que eu tenho, nenhum de nós deve fazer isso. Eu não posso se mostrar, qualquer um, eu não Sim. pedir conselho para qualquer um, porque quando você se abre para pedir conselhos para alguém, ou que você abre a sua vida para alguém... Está abrindo a porta do teu coração para essa informação, né? Você deseja aquilo que o outro tem, né? E é necessário escolher, né, as pessoas que vão andar ao seu redor. Tem uma pesquisa que diz que você é a média das 5 pessoas ao seu redor. Então, você é de muita responsabilidade, né? Tem uma outra questão também que eu acho interessante. Eu recebi uma perguntinha muito parecida com o que eu vou fazer agora. Como é que é a família de pastor? Porque a gente está olhando um cenário que a família tem uma parcela de rejeição, né? Tem um grupo da sociedade querendo rejeitar a Constituição Família, que, diga-se de passagem, a gente é o que a gente é porque a gente tem uma família. Assim, ela nos dá identidade. Parte da nossa identidade está contida ali, né? Por isso que você é pai, mãe, irmão, sobrinho, é parte da sua identidade também. Dada pelo próprio Deus, né? Como é que é a família de pastor? Porque as pessoas têm a sensação que na família de pastor é mais difícil. Eu vou te falar, eu também tenho essa sensação. Então vamos lá, muito legal isso aqui. Como é que é a família do pastor? Igual a sua. Sim. Não tem nada diferente. O que acontece na sua casa acontece na minha. E ai do pastor que pensar diferente. Porque eu acho que tem um grande problema para alguns. Certa vez um dos meus filhos fez um desenho e ele desenhou a família. Na época eram só 2 filhos. O João, que é mais novo, que é o caçula, ainda não havia nascido. Ele tem uma diferença para o Pedro. Né? Ele tem uma diferença de 8 anos para o Pedro, então ele não tinha nascido. E aí era o desenho de escola que vieram nas provas. Então, quando está ali na educação infantil, vem aquele calhamaço de prova tudo junto, você vai olhando ali, e no meio de uma daquelas provas tinha um desenho.
O desenho era os dois irmãos com a mãe, juntos, com um hamster. Na época nós tínhamos um hamster. Tinha um hamster lá juntinho dele. E eu estava afastado no desenho. Quando eu olhei aquele desenho, eu falei... Aí chamei ele, vem cá, por que eu estou afastado? Porque o senhor está voando. Voando? Como assim voando? E ele falou assim, ué, papai, super-herói não voa? Caramba, que legal. O senhor está voando. Vitor, uma criança de 3, 4, 5 anos, eu não lembro quantos anos ele tinha, olhar para o pai e imaginar que ele é um super-herói, não tem problema nenhum. O problema é se eu achar que realmente eu sou um super-herói. Eu acho que tem alguns pastores que se imaginam como super-heróis. Que tem certeza, né? Parece o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então, eles acham que eles são super-heróis. E aí, hoje aqui eu estou batendo, vou bater um pouco aqui na minha classe, Sim. Mas se for falar de lugar de fala, eu tenho lugar de fala. É. Tem uma galera que eu acho que pensa que a família do pastor é diferente. Sim. Você pensar que a família do pastor é diferente não tem problema nenhum. O problema é ele. O problema é eu achar que a minha família é diferente da sua. Mais especial, né? Exatamente. E não tem diferença nenhuma. Os meus filhos são iguais aos filhos de qualquer pessoa da igreja. Sim. A minha esposa, ela precisa ser tratada com amor e carinho como qualquer pessoa. É muito difícil quando eu exijo que a minha família entenda a posição que eu ocupo. Sim. Não, vocês têm que entender. Entender significa o quê? Que a minha esposa, para falar comigo, tem que marcar a hora na minha agenda na igreja? Pois é. Não seria, né? Que o meu filho tem que marcar a hora para falar comigo na igreja? Então, eu preciso entender que a minha família é igual à família de qualquer pessoa. Sim. E aí, por que muitas vezes há uma cobrança exagerada? Porque o pastor passa essa figura de super-homem para a comunidade dele. A igreja vai olhar e vai agir a partir daquilo que... É um reflexo, né? Bom, é interessante pensar isso. Entende? Eu vou agir com você conforme você está agindo. A partir daquilo que você se posiciona, daquilo que você age, eu vou olhar. Então, se eu me posiciono como o super-herói, como o intocável, como o rei dos reis e senhor dos senhores, porque um Deus casa com uma deusa. Sim. E dois deuses casados, os filhos deles serão deuses. Deusezinhos. São lá os deuses gregos lá, a Sim. família lá dos deuses gregos. E não é isso. Então eu preciso compreender que a minha família é igual à família de todo mundo. Que os meus filhos na igreja não devem ser tratados de forma especial, diferente dos outros filhos dos outros membros da igreja. Os meus filhos não têm mais direito na igreja que os filhos dos irmãos da igreja têm. E é raro, o que você vê por aí é o contrário, né? É você ver, e eu tenho exemplos, Haddad, disso aí, obviamente que eu não vou citar nomes, mas você tem a família do pastor já encabeça, né, os maiores privilégios ali, né, das igrejas e tal. E isso é trágico, porque não necessariamente o teu filho vai assumir teu posto, porque de repente ele tem um chamado evangelístico ou um chamado, enfim, diferente do pastoral. Porque o chamado pastoral é exaustivo, só Sim. de olhar. Porque você recebe as pessoas na sua casa, você recebe as pessoas na igreja. Tem gente que nem recebe na casa, faz essa divisão, né? Que é uma divisão importante. Aí você percebe a sua... Eu compreendo a sua fala, né? O pastor recebe a pessoa na casa. Por que ele recebe a pessoa? Não tem limite, né? Deveria ter aqui, né? Tem que ter, entendeu? Porque o médico recebe... deve... Você vai no médico, verdade. quantas vezes o teu médico te consultou na casa dele? Você entendeu? Mas aí ele não faz essa distinção. E quem não faz? Por que o seu médico não... Por que você não vai na casa do seu médico na visita dele? Porque ele não te chamou lá, ele vai tomar no consultório. E acho que as pessoas não entendem isso, né? Mas quem não entende é o pastor, irmão. É ele que não delimita, né? É ele que traz para dentro da casa dele. Ele traz para dentro da casa dele. Então ele não delimita. Não é que, eu sou uma vida... Não, eu sou pastor 24 horas. Eu digo para todo mundo. Precisou, me chama. Sim. Eu estou aqui à disposição. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu não ter vida. Isso acontece muito. Eu não ter tempo para o meu filho, eu não ter tempo para minha esposa, eu não ter tempo para cuidar, porque eu sou pastor, mas eu sou pai, sou marido. Duas experiências muito interessantes, todas duas com Pedro. Envolveram Pedro. Pedro é o meu filho do meio. E uma delas, o João, eu não me lembro exatamente como foi, talvez eu erre aqui alguma situação, mas o João chegou
e na igreja e bateu no peito dizendo assim, não, porque eu sou o filho do pastor. João tá com quantos anos agora? 10? Tá com 10, E ele chegou lá, devia ter uns 6, 7 anos, chegou lá batendo no peito, né, e falando assim, meu irmão, eu sou o filho do pastor. E quando ele chegou em casa, aí o Pedro vira para ele e fala assim, meu querido, não faz essa bobagem. Pior. Você vai ser mais exigido. Sai fora disso, cara, esconde isso, não fala para ninguém. Então, assim, é isso. E uma outra que também me chamou muita atenção e que eu acho que nós precisamos entender, essa aí eu ainda estou tentando convencê-lo que o pensamento dele está errado. Mas ele chegou esses dias lá em casa, alguns dias atrás, sei lá quanto tempo, e ele vira para mim e fala assim, nós estamos lá conversando sobre casamento, ele sonhando em casar, e nós estamos conversando sobre casamento, ele falou assim, não, porque o pastor fulano de tal que vai fazer meu casamento. Eu falei, peraí. Tá doido, rapaz? Diminui aí. Tá maluco? Não, eu que vou fazer o casamento. E ele vira para mim e fala assim, pai, eu não quero que o senhor vá no meu casamento como pastor. Eu quero que o senhor vá no meu casamento como meu pai. Difícil é destituir, né? Um do outro. Você tem toda a razão. Sim. Mas é necessário. E eu fiquei muito feliz dele compreender que ele tem pai. Bonito, né? Porque tem filho de pastor que tem raiva da igreja porque a igreja fez ele ser órfão. Então, é esse assunto que eu quero tocar, inclusive. Então, vamos Mas lá. É muita gente. Por que eu pergunto da tua família? E obrigado por abrir isso aí com a gente. Porque eu vejo que os filhos dos pastores, geralmente, ou eles estão a passeio na igreja, e aí eu falo de uma maioria, pelo menos no meu mundo, né? Uhum. Ou eles são avesso à igreja. Uhum. Justamente, acho que muito pelo que você falou, né? Ou não dá para destituir. É difícil destituir o cara que é pai e pastor de uma igreja ao mesmo tempo. Ainda mais pastor presidente. Que o cara é pastor 24 horas e passa uma parcela muito maior do que 8 horas por dia na igreja, ou pelo menos se dedicando à igreja. Ao corpo, digamos assim, né? Pelo menos. Então, Vitor, aí é legal de sempre pensar assim. Eu li um livro, Soldado Preso na Armadura. Eu acho que esse é o nome do livro. Não é um livro cristão. E qual é, em síntese aqui, vou dar spoiler. Qual é, em síntese aqui, o livro? O livro é de um soldado que vai para a batalha. E ele vai com a armadura. E ele muito concentrado, muito dedicado, muito intenso. E um dia ele volta para casa. E ele, quando volta para casa, o filho pediu para ver o rosto do pai, porque o filho não conhecia o pai. E ele tentou tirar a armadura, mas a armadura não saía mais, porque estava preso na pele. Caramba. Entendeu? Ensina muito, né? Ensina muito. E aí o livro é a história que ele vai para uma caminhada procurar um sábio, aonde nessa caminhada, onde esse sábio vai ensiná-lo a como tirar a armadura. E aí eu não vou entrar no mérito para não entregar o livro. Como é sair a armadura. Mas o livro é isso. O livro é a caminhada dele até encontrar esse sábio, e esse sábio ia fazer com que ele retirasse aquela armadura. É isso aí que você falou. Cara, interessantíssimo. É isso aí. O pastor, meu nome não é Pastor Humberto. Meu nome é Humberto. Pastor é a função que eu exerço na igreja. E não é uma profissão, é um sacerdócio. Sim. E eu tenho plena consciência disso. Existe uma diferença enorme entre profissão e sacerdócio, né? Enorme. Mas eu preciso entender que o pastor não pode ser a minha identidade, porque senão eu vou colocar em risco a minha saúde emocional, vou colocar em risco o meu casamento. O teu relacionamento com a tua família, né? Com os meus filhos. E tem muito casamento acabando assim, né? Muito. Hoje em dia, infelizmente, é uma realidade que o divórcio chegou no altar da igreja. O divórcio chegou no altar da igreja. E os filhos de pastores traumatizados com a igreja. Muita gente. Muitos. Por N motivos, entre eles, porque ele não teve pai, porque a esposa não teve marido, porque não soube conduzir esse processo. E veja, quando eu sou um bom pai, vou usar esse termo, talvez seja até um tanto orgulhoso demais, mas eu vou melhorar o termo, vou usar o termo bíblico, que é o que Paulo fala. Quando eu sou um bom pai, eu me torno exemplo para os pais da igreja. Excelente. Quando eu sou um bom marido, eu me torno exemplo para os maridos da igreja. Quando eu tenho uma família ajustada, eu me torno um exemplo, como diz Paulo, seja modelo do rebanho, eu me torno um exemplo. Mas eu preciso ser
eu preciso exercer esse sacerdócio também dentro da minha casa. Dentro de casa eu preciso ser pastor em alguns momentos, eu preciso ser o pai, eu preciso ser o marido, eu preciso estar ali junto. Assim como todo pai de família, né? E é um modelo de vida mesmo, né? E a nossa capacidade de avaliar isso também daqui para lá, né? Seja como, digamos assim, como ovelha para um pastor, é de uma relação de que tem alguém de carne e osso ali também, né? Que o nosso nível de cobrança para com um pastor deve ser igual ao que a gente tem com a gente mesmo. Porque no começo da minha conversão, e eu conto isso muito, que a gente, quando era jovenzinho, digamos assim, a gente olhava para os pastores e a gente conseguia encontrar nos pastores todos os defeitos. Reconhecia muito pouca coisa, mas encontrava todos os defeitos. E aí eu fazia uma reflexão. Falei, olha, se a gente chegar na idade deles e tiver concluído todas essas coisas que eles concluíram, aí a gente pode fazer uma reflexão acerca daquilo que eles estão fazendo de errado. Mas a gente está criticando um grupo de pessoas que que tem uma caminhada, uma trajetória que a gente não correu. Então fica fácil eu daqui de baixo falar, pô, essa palavra não foi tão boa. Sabe? Porque isso é muito comum, né? Você avaliar o tanto do desempenho do pastor naquele dia. E aí você não faz isso com uma outra pessoa. Você não faz isso com um professor. Você não faz isso com um médico. Você não faz isso com, sei lá, com o teu advogado. Você faz isso com um pastor, porque existe esse... Eu penso que a gente faz isso com toda figura de líder, mas o médico, ele está ali numa liderança, mas é diferente o papel, até porque ele está ali conduzindo todo um processo. A minha palavra aqui, de forma nenhuma, é tentar diminuir a responsabilidade pastoral nisso, mas é tentar trazer a compreensão que precisa ser humanizado isso. Não é endeusado, não é um Deus, não é um... E muitas vezes isso não parte da igreja, parte da postura do líder que se vê dessa forma. Que é um reflexo, né? Exatamente. A Bíblia conta que quando os espias vão olhar a terra, lá em Números 13, eles voltam de lá dizendo assim, nós nos víamos como gafanhotos e eles também nos viam como gafanhotos. Tu vê que é uma relação, Como eles se viam, eles se comportavam e os outros olhavam para ele dessa forma. Então, na verdade, assim, se eu me vir desta forma, eu vou me comportar assim, os outros vão olhar para mim, como você falou, como um espelho e vão a partir daquilo. Então, eu acho que parte muito da figura do líder, do pastor, de compreender o papel dele. Isso é um fato, né? Compreender a missão dele, compreender o papel que ele exerce diante do rebanho, compreender o papel que ele exerce dentro de casa. Nada disso é fácil. E por que eu perguntei isso? É um reflexo mesmo e faz sentido, né? Porque, por exemplo, você vê dentro das universidades, os jovens, filhos de pastores e pessoas que estão na igreja, tem um dado que fala que 70% dos jovens que estão na igreja, quando entram nas universidades, saem da igreja, se desviam, que é o termo que é usado, né? E a quem a gente deve isso aí, esse número? Para quem a gente... É a culpa da faculdade? É a culpa do adolescente que não criou raízes, da palavra que está sendo pregada? Qual é o impacto disso? Porque eu queria entrar depois num assunto que é a tal da ideologia de gênero. Que ela não só incomoda o cristão, ela incomoda a família brasileira. Mas primeiro me deixa entender, e deixa a gente entender a quem ou a que a gente adere a culpa desse desvio, digamos assim, na tua análise? Então, bom, em primeiro lugar, eu não gosto muito de trabalhar com a ideia da culpa, eu gosto de trabalhar com a ideia das responsabilidades. De quem é a responsabilidade de evitar que isso aconteça? Então, a responsabilidade disso começa, em primeiro lugar, em casa. Boa. Deuteronômio capítulo 6 vai dizer que aos pais que eles devem inculcar a palavra aos filhos enquanto estão dormindo, enquanto estão levantando, quando estão sentados à mesa, quando estão caminhando, estão pelo caminho. Então, em primeiro lugar, a família deve ser esse lugar onde são passados os ensinos, os valores, a palavra de Deus. Ensina no caminho, né? Aí é Provérbios capítulo 22, 6, que vai dizer, ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela for velha não se desviará dele. Então, ensinar no caminho, é estando junto, não é apontar o caminho, mas é estando no caminho ensinando. Porque seria eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Aí não funciona. Isso funciona até uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos. Você pode mandar, né? Que aí ele não consegue fazer ele não consegue perceber que há uma incoerência, que há uma hipocrisia entre a fala e o comportamento. Perfeito. Mas quando ele vai chegando para a idade da adolescência, que ele vai começando a botar comparativos e tal. Um abraço, irmão.
Ele vai perceber que há uma incongruência entre o que se fala, o que se prega e o que se vive. Sim. E é claro isso, né? Você vê que o cara tá na universidade, ou ele se afasta com muita facilidade, Sim. e não precisa nem muito esforço, Sim. ou ele instala uma célula lá dentro. Sim. E você tem esses casos também, Sim, né? sim. Paulo diz lá para Timóteo que o Timóteo deveria seguir a fé não fingida da mãe dele e da avó dele. Ou seja, que eram exemplos para ele. Que eram exemplos. E nós deixamos de ser exemplos. Nós deixamos de ser exemplos. Não se vive mais o princípio da palavra, não se ensina mais. E é trágico, porque você tem esse conteúdo bíblico. Você tem capacidade de ler a Bíblia porque você sabe ler e escrever. Exatamente. E você tem um impacto gigantesco de dentro das igrejas que a maioria, e eu não tenho esse percentual aqui para afirmar, mas a maioria das pessoas que estão nas igrejas não leem a Bíblia. Se é o nosso manual de fé, esse é o princípio. Então, tem uma estatística, para você ter uma ideia, tem uma estatística feita num congresso de pastores, em que metade daqueles pastores nunca tinham lido a Bíblia inteira. Não é possível. Isso é recente? Já tem uns 8 anos Não atrás. é possível isso. 50% dos pastores daquele congresso nunca tinham lido a Bíblia inteira. Isso explica muita coisa. Se o pastor não lê a Bíblia, como é que o povo vai ler? E nós vivemos hoje um tempo que as pessoas o brasileiro não valoriza muito leitura. Infelizmente. Nós não somos educados desde da educação infantil a valorizar os livros. Então, a maioria da população não gosta de ler. Se soma isso a uma época dessa pós-modernidade onde tudo é superficial. Há um sem número de informação, mas muito pouco conhecimento. Então, as pessoas não gostam disso, não querem ler. Muitas das pessoas que vão à igreja, que frequentam a igreja, elas só abrem a Bíblia na hora do culto. E se leva a Bíblia? Sim, só abre a Bíblia, só vai na hora do culto, mas ela não tem o hábito da leitura. Isso não é diferente na juventude. Então, pior, né? Porque o que você falou, se o cara não vê o pai lendo, o Carlos que está aqui, ele é advogado, é um amigo nosso. O filho dele lê sem parar, livro atrás de livro. Ele veio aqui outro dia. Que livro você está lendo agora? Estou lendo um livro desse tamanho assim. Cara, isso é um hábito, né? Isso. Tem gente que fala que é uma espécie de musculatura que você tem. Isso. Você vai desenvolvendo. E quando você pega esse ritmo, fica uma coisa insaciável, assim. É igual você comer e beber, né? Sim, você quer ler mais. E é na infância, né? Pelo menos na pré-adolescência você tem que mandar Mas hoje nós temos uma geração que não tem mais o contato com o livro. Agora é a internet, bota no YouTube e vai ver. E alguém explica essa passagem. Né? Tem hoje leitura de livro pelo YouTube. O cara tem lá, você pega lá no YouTube e tem lá. Só de ouvir. O cara fica ouvindo a leitura do livro lá, e acha que leu. E tu perde aquela experiência, né? Entre a tua interpretação, tua capacidade de ouvir, que Deus conhece, né? Sim. Deus vai te contar coisa nas entrelinhas aqui que não vai contar pra mais ninguém. Você perde o prazer. O meu discipulador, o nome dele é William Mickler. Um cara fora da curva. O cara é chique, né, rapaz? Tem um discipulador. Que é isso? Fala um português arrumado. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, sabe qual é o pior perigo da nação? É que texto sem contexto é pretexto. Então, se eu tenho um número, percentual de pastores que não leram a Bíblia inteira até hoje, o cara pega um trecho da Bíblia e ele lidera aquele trechinho para onde ele quiser. Eu ontem estava tendo uma conversa com uma amiga nossa, minha e do Pedro em comum, e eu estava falando com ela, falei assim, quer ver um caso interessante? Que eu tenho uma passagem bíblica que Paulo falou assim, gente, olha só, não casem nem tenham filhos. Se você pegar só esse trecho, você vai falar assim, olha, o grande apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, é contra o casamento. Só que você pega o contexto e vai falar assim, gente, o marido de vocês vai entrar em guerra. Está todo mundo para a guerra agora. A chance de voltar é quase nula. Então não adianta se casarem agora e terem filhos, que vão ser todos órfãos. Segura a onda, só um segundinho, vê se a galera volta, se não volta. Então, acho que o mal do mundo, e eu concordo com o Bill, eu chamo ele de Bill, ele fala que o americano até apelida ele de Bill, e o brasileiro chama de Bill. Aí já chegou o meme lá nele. Ele me explica esse meme. Eu falei, impossível. Não dá. Como é que você vai explicar o meme desse? Não dá. E aí ele fala que o mal da nação é o texto sem contexto como pretexto. Porque, de fato, a gente pode perverter a Bíblia se a gente quiser. Sim. E eu falo para ele assim, beleza, você levantou a hipótese do problema. Qual é a solução? Ele falou, o Espírito Santo.
o Espírito Santo pode ministrar para uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de leitura uma palavra que, de repente, o maior dos teólogos não vai ouvir. Isso não é democrático? Isso não equaliza o mundo? Isso. E aí eu fiquei assim, sabe? É isso, essa é uma resposta para o mundo. Mas aí você tem que ler para o Espírito Santo poder. Pois é, né? Não adianta ficar só no Ou versículo. então liga pro Bill, senão... O cara vive desmilinguindo, pô. Não dá. Então, se triste. você não ler, o Espírito Santo vai falar o quê com você? Vai te ensinar o quê? Então, começa nisso. Aí, voltando, responsabilidade. Primeiro da família, porque isso começa em casa. Depois, da igreja. A igreja não é responsável pela educação religiosa dos nossos filhos. Perfeito. Mas ela tem a sua missão. Sim. E até que ponto nós estamos sendo uma igreja relevante para uma juventude da pós-modernidade. Pô, até numa relação de você respeitar o teu professor. Olha o que a gente está vendo hoje. Isso, Se o cara verdade. não respeita o pai que está em casa, Sim. manda o pai se lascar e tal. Sim. E o professor? Então, tem uma responsabilidade da igreja quando ela deixa de ser relevante, quando ela não dá espaço para esse jovem desenvolver dons e talentos no seu corpo, quando ela não acredita, não credibiliza esse jovem, porque tem gente que acha que não, é jovem. Eu vou usar o meu exemplo. Eu não era casado e fui ordenado ao diaconato, não era casado, jovem, e liderei, tive experiência de liderar. Sim. Acreditaram em mim, me permitiram crescer. Sim, te deram esse espaço, né? Exatamente, podiam não ter dado, podiam ter me segurado ali, mas não, me permitiram crescer, ainda jovem. Então, é necessário que a igreja tenha esse espaço, esse investimento para a juventude, para a criança, para o jovem, para o adolescente. Então, é necessário que tenha esse espaço. E muitas vezes a igreja peca nisso. Mas também tem a responsabilidade pessoal desse adolescente. Pois é. Que na universidade é um cara que está com 17 anos de idade, ele tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E, enfim, é óbvio, né, que quando o cara tem poucas raízes, tudo é dúvida, né? Sim. E que a universidade tem uma parcela forte de... Não sei se você já foi Claro. numa universidade No- pública. Não, pública não. Eu não... Assim, já lá atrás, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu frequento, mas universidade particular. Não, é tragédia. Eu fui... Mas a particular hoje está mesmo... Já está no mesmo nível. Não, mesmo nível. Não tem mais isso. Acabou. Todo pensamento acadêmico, com todos os teóricos, de humanas ou de exatas, né? é tudo pensamento de esquerda. Eu progressista. vi isso, eu vi uma matéria que o percentual de reitores, sendo a universidade pública ou privada, o percentual de reitores tinham uma relação assim anti-acadêmica praticamente. Era uma matéria que dizia, olha, o relacionamento dos reitores é filosófico. Sim. É isso que reina hoje. Infelizmente, é isso que reina. Dentro dessa nossa realidade hoje, reina isso. E aí, um jovem que não foi preparado em casa, não foi preparado na igreja e não tem uma força pessoal... Pega uma pedreira pela frente, né? Pega uma pedreira. Então Mas eu gosto de falar sobre a responsabilidade do jovem também. E aí fica um recado para os jovens aqui, eu acho que o pastor vai concordar comigo. A Bíblia, ela favorece os jovens em várias etapas. E eu acho que se você tem a capacidade de conhecer a verdade, você deve descobrir. Sim. Se você acredita fielmente que a Bíblia é um livro literário, leia. Desafie a Bíblia, sabe? Entre em contato com essa literatura na sua cabeça e vê o que ela vai te dizer. Agora, respeite o seguinte, o fato de que esse livro mudou a história da humanidade. De que grandes homens de Deus que marcaram a nossa sociedade são reverenciados até hoje. E sobre todas as coisas, estamos no ano de 2022, depois de alguém que é o protagonista desse livro. Sim. Então a gente deve minimamente, sabe, respeito e referência a esse livro. E eu também vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma história que, assim, eu tinha uma história de vida pessoal difícil, uma comunidade, uma família humilde, e eu caminhei, eu cresci, dentro de uma comunidade, eu posso dizer para você, nunca usei drogas, nunca entrei por um lado de prostituição ou de ter filhos ainda jovem lá, ou viver uma vida desregrada. E por quê? Porque eu escolhi isso. Porque eu... É que eu falei, já dava para discernir entre o bem e o mal, mesmo não sendo cristão. Né? Não era cristão. Estava longe. Me converti com 19 anos, mas antes disso eu tive uma caminhada que sim, andei, fiz coisas. Mas sempre tive ali um freio de dizer assim, peraí,
eu quero olhar para frente, eu quero ter uma vida. E você tem essa capacidade de escolha, você tem esse direito, essa liberdade de escolher entre o bem e o mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Exatamente. Agora, o que eu acho que é muito pregado nas universidades, e dentro do nosso assunto, é que dentro das universidades é pregado que não haverá consequências. Sim. Eu vejo os jovens a turminha que manda perguntinha no Instagram se é pecado beber, é pecado fumar, é pecado fazer tatuagem, só quer um álibi para viver alguma coisa inconsequente, esperando fielmente que não haverá consequências. E essa é a visão que a maioria das pessoas que eu conheço, que são jovens, tem de Deus. Olha, Deus ele não é um Deus que aplica consequências, aplica juízo. Porque a hipergraça livra a gente de todo e qualquer... E não é verdade. Se você vê fisicamente, por exemplo, se você cometer um crime, você vai preso. Mesmo que você se converta. A gente teve vários casos de evangelismo que a gente chama de evangelismo bem-sucedido, que é quando a gente entende a mensagem, e não quando a pessoa se converte. O evangelismo bem-sucedido é quando que foi o caso, a gente foi numa comunidade evangelizar um grupo de pessoas do tráfico de drogas, estavam ali nas mesas vendendo droga. E pelo menos aquelas mesas pareciam ser para isso. E um deles, a gente levou 2 para o encontro, né? Na volta, a gente propôs para o cara se apresentar à polícia, que a gente ia caminhar com ele no período que ele estivesse preso, e depois a gente se comprometeu. Até um amigo, Léo, eu até mandar um beijo pro Léo, que é da Igreja da Barra, o cara super bem sucedido, ele vem inclusive na IBA, nos empreendedores agora, e ele falou pro cara, ele falou assim, olha, o teu filho vai brincar com o meu filho. Eu vou sustentar a tua família enquanto você estiver preso, eu vou cuidar de vocês. E ele não quis ver essa realidade. Por quê? Porque ele não queria se apresentar diante da polícia e falar assim, olha, esse cara que vocês estão procurando sou eu realmente cometi, ele disse que ele tinha roubado, um 57, sei lá, e eu tô aqui me apresentando para pagar essa dívida com a sociedade, né, para ser punido. E eu acho que a relação das pessoas de frustração, e é o assunto dentro das universidades, é que as pessoas querem viver uma vida... descredibilizando o juízo de Deus e usando a graça como um amigo folgado. Vitor, eu vou até dizer para você que assim, eu penso que o ambiente acadêmico é um ambiente anticristão. Então, todo o princípio de moralidade vinda de Deus inexiste. Sim. Não tem. Porque quando você tira Deus, esse princípio que você colocou de ir lá... assumir responsabilidades, a partir de Deus. Porque fora Deus, para que você vai fazer isso? Foge disso. Fora Deus não tem princípio, né? Não tem moral. Acabou. Se não tiver moralidade, a gente é o quê? A gente vai para onde? Exatamente. Então, uma sociedade sem Deus é uma sociedade absolutamente imoral, onde não há moralidade, onde não tem moral. E aí, pode tudo. Aí é uma sociedade livre para fazer o que quiser, enfim, sem consequências. Eu acho que assim, e tem muita gente que de fato sabe da condição de vida que tem, né? A pessoa propaga de verdade a imoralidade sem limites, assim. Ela tem uma espécie de consciência daquilo. E ela culpa Deus por não ser feliz depois, sabe? A gente tem assuntos que a gente trata aqui, por exemplo, que são delicados, e eu quero tratar deles, a começar pela ideologia de gênero, que dentro das universidades, você se identificar com aquilo que você quiser é um dano maior, é um dano para a sociedade, mas é um dano maior para você. Porque se você hoje se identifica com uma coisa que você não se identificava antes, porque antes você se identificava, você tem um problema de identificação no final das contas. Sim. Então, e quando você não tem certeza daquilo que como é que você vai tentar convencer outras pessoas daquilo que elas são? Sim. Se cada um está no seu mundo particular. Sim. Eu queria discorrer sobre esse assunto. É exclusividade das universidades, essa questão da ideologia de gênero? Isso é um impacto dentro da igreja? Então, dentro da igreja, eu penso que há uma conscientização de que a gente precisa lutar contra isso. Eu, pelo menos, ando por muitas igrejas aí, tendo a possibilidade de pregar, a oportunidade de estar lá conhecendo pessoas, enfim. Vejo que uma boa parte, não sei se a maioria, mas uma parcela importante, está bem conscientizada disso. E a ideologia de gênero, de certa forma, também não é uma preocupação dentro da universidade. Explico por quê. A gente precisa voltar um pouquinho para entender o que é a ideologia de gênero, se a gente vai falar desse assunto. Onde que nasce a ideologia de gênero? A ideologia de gênero nasce
do movimento feminista. O movimento feminista tem lá a primeira, a segunda, a terceira onda, tem lá as pensadoras, Simone de Beauvoir, Judith Butler, que até teve recentemente aqui no Brasil, falando as besteiras que ela fala por aí, mas enfim, ela teve aqui no Brasil. Simone de Beauvoir, que já é lá da primeira onda, nasceu lá em 1900, lá a maior influência dela, casou com Sartre lá, a maior influência dela é lá na metade do século passado, século XX, aonde nasce a ideia do movimento feminista. Muita gente, às vezes até dentro da igreja, se identifica como feminista. Não tem a menor ideia do que é o feminismo. Porque se soubesse... Porque o movimento feminista, na sua essência, ela não é para defender as mulheres, ao contrário. E não é direitos iguais também, né? Não, ao contrário. Simone de Beauvoir pregava o seguinte, ela dizia que a biologia não é um destino. Em que sentido? Ela vem com a ideia de diferenciar, de dividir sexo biológico de gênero. Então ela diz que o gênero é uma construção da sociedade. Ninguém nasce mulher, dizia ela. Uma das suas frases é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Que o gênero seria uma construção social. Então, somos nós, a família, os dogmas da igreja, que determinam um comportamento para a mulher e um comportamento para o homem. Estou aqui simplificando lá a ideia, mas é mais ou menos isso. Ela divide a ideia de sexo biológico para gênero, comportamento de gênero. E ali, então, ela diz o seguinte, ela fala do segundo sexo. Qual é o segundo sexo? É o da mulher, que tem um primeiro sexo, nessa ideia patriarcal, tem um primeiro sexo, que é o homem, e um segundo sexo, que é a mulher, que é inferior. E que se há uma igualdade, só vai haver uma igualdade se desconstruir a ideia de homem e mulher. Porque enquanto houver a ideia de homem, ele sempre será o primeiro sexo, e mulher sempre será o segundo sexo. Então, na base do feminismo, não está uma defesa da mulher, está uma desconstrução. Esse é que é o problema, né? Exatamente, está a desconstrução da ideia de homem e mulher. E aí, a gente tem que entender como é que essa guerra funciona. E como é que essa guerra funciona? E é uma guerra mesmo. Guerra? Porque não é uma relação. Se você perguntar para uma menina da igreja, você é feminista? Ela fala, sou. Aí você pergunta, por quê? Porque eu desejo direitos iguais entre homens e mulheres. Eu falei, tá, qual é o direito que a gente não tem? Qual é o direito que o homem tem que a mulher não tem? Ela tem dificuldade de discorrer sobre isso. Porque eu acho que o discurso filosófico do feminismo, ele é bonito. Só que ela não sabe... Eu nem concordo que ele é bonito. Só que o discurso real não é o filosófico. Não, o filosófico homens e mulheres têm que ter o mesmo direito. Isso é bonito, isso faz parte, beleza, vamos brigar por isso. E quem inventou isso aí foi... Jesus fez isso. Pois é, aí a gente vai por aí. A gente assim, metade do século passado, Jesus fez coisas pelas mulheres que não fez pelos homens. Jesus, quando ressuscitou, ele foi lá, apareceu para uma mulher que a palavra dela nem valia. Ele vai lá e conta para uma mulher. É uma mulher que tem, tem a revelação da ressurreição de Jesus. O maior evento da humanidade. Verdade. Jesus foi lá e escolheu uma mulher. É ela que leva o recado para os apóstolos. Não foi Pedro, não foi André, não foi Tiago, não foi nenhum deles. Foram mulheres que foram lá levar. E a resposta é, você quer ser amada? Olha para um homem que sabe de fato amar, não só essa mulher, né? Mas olha o relacionamento dele com todas as mulheres da Bíblia. Uma das passagens mais fantásticas que eu amo e que eu vivo pregando é João capítulo 4. É Jesus conversando com a samaritana. Sim. Que ele não podia falar. Ela fala isso. Ele não podia falar com o samaritano e não podia falar com ela. Sim. E ela fala isso pra ele. Eles eram, tipo assim, tribos inimigas. E não podia falar com ela, mulher sozinha. Cadê o marido dela? Ele não podia, ele é uma falha ali, social ali, ele errou. E no sentido da visão daquele momento ali, e ele vira pra ela. E ela tem uma das conversas mais fantásticas. A conversa com ela é riquíssima, de tanta coisa que a gente aprende ali. O texto que eu amo, quando ele fala, se você soubesse quem fala, era você que me pedia água. Sim. Olha como é que a coisa vai na raiz. E é pensado. Tem um amigo que ele fala uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, ó, eu me identifico... Ele tem 19 anos. Ele é da idade do Pedro. Ele falou assim, eu me identifico como um senhor de idade.
Só que o senhor de idade avançada. E eu quero os privilégios de um senhor de idade. Porque eu me identifico como um senhor de idade. Então eu quero dar uma ligada pro pessoal do INSS, ver se eles conseguem contribuir. Eu me identifico como o dono da Coca-Cola. Tô Pois melhor é, do que isso, ele. E agora? Agora, Ou sei lá do que. Eu até falei, isso ganha você Coca-Cola chão? tem que pagar aqui agora pra gente aqui. Como é que isso ganha chão? Como é que isso ganha popularidade? Eu me identifico como presidente da República. Que tal a gente se identificar? Que tal a gente se identificar como o ministro do STF? Será que a gente vai arrumar um jeito de ir O lá? Alexandre de Moraes tá dando dor de cabeça. Eu preciso fazer uma pausa breve aqui, que eu acho que chegou Dubs, é isso? Não, não é Dubs. Mas isso, como é que isso ganha chão? Como é que isso ganha tanta credibilidade? Como é que isso avança dessa maneira? Aí, de novo, vai tomando a mente, porque aí a gente não percebe essa guerra. E aí nós aceitamos essa guerra do gênero e sexo. Não tem gênero. É sexo. Por que se cria? Essa palavra gênero começou a ser usada para identificar masculino e feminino por volta lá de 1994, 95, em 2 congressos da ONU. Até então, nenhum documento oficial... Então é relativamente recente. Claro que é. A coisa vem para cá. E aí a gente aceita essa mudança na linguagem porque a palavra passa um significado. É, verdade. E quando a gente ela dá um endereço, né? Quando a gente aceita isso, aí começa aí. Então, qual é o seu gênero? Meu gênero? Como é que é isso? O que se identifica? Não, me identifico como eu nasci, porque eu sou homem. Eu nasci homem. Eu fui identificado pela biologia, né? É a biologia. Deus. Entende que é a última conexão entre o homem e Deus? Uma sociedade anticristã é bem pensado. Tem que romper com tudo. Já não viemos de Deus, já viemos do macaco. Pois é, né? Ainda tem essa. A gente aceitou isso. A gente paga para os nossos filhos irem para a escola para ouvir a evolução do homem, que é uma teoria que já caiu, inclusive. Exatamente. Né? A gente paga e eles vão lá e aprendem isso. Então, ali foi a primeira ruptura. Qual era a outra? A outra é Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Porque eu vejo gente falando Gili, Ili, eu não sei nem falar. Todes. Não vou entrar nessa. Todes. E eu vejo assim, que é primeiro, né, que é só uma ideia, né? A ideologia é só uma ideia. Ela não deveria ser credibilizada, ela precisa ser provada. Se você pegar para a comunidade científica, você fala assim, cara, como é que você transforma uma teoria num negócio real? Aí olha só o problema que eles estão arrumando agora. Porque aí, você tá vendo aí. Não, você se sente mulher, então você é mulher. É mulher mesmo? Porque agora, nos esportes... eu vi. Nos esportes femininos, os recordes das mulheres... São dos homens agora. Caíram todos. Porque agora tem um homem nadando. Porque tem um homem nadando. E o homem, queira ou não queira, ele pode se sentir mulher, mas ele continua homem. Biologicamente. Não, é óbvio. Ele óbvio. continua homem. É igual, por exemplo, as mulheres que se identificam homem. Tá, e se precisar entrar pra guerra, se alistar, como é que vai a turma? Você entendeu? Então tem uma... O Deus fez diferente. Eu me sinto mulher. Por causa disso, vou menstruar? Trágico. Entendeu? É a tragédia. Então é difícil. Aí, veja... Por que eu falei que o universo, a universidade, não é o foco? Por quê? Senta aqui e vai explicar isso. Vai falar da ideologia de gênero pra gente? Sim. Não vai. Não vai, né? Senta lá com crianças de 3, 4 anos e diz para eles que eles não nasceram nem homem nem mulher, mas que aquilo tudo está sendo construído. Na cabecinha deles. Eles vão acreditar? Sim. Não é no ambiente universitário. E as escondidas, né? Não é. Minha esposa, formada em psicologia, mas também formação na área da pedagogia. Foi professora de criança e tal. Numa aula de faculdade de pedagogia, a professora de educação infantil, que é lá a criança de 3, 4 anos, dizendo para os alunos da faculdade, dizendo o seguinte: nós precisamos libertar as crianças desses dogmas de família, de igreja, de religião. Porque aí tu toca no pai, né? Imagina o pai saber disso. Os filhos não pertencem às famílias. A professora falava isso dentro de sala de aula. Os filhos não pertencem à família. Minha esposa ouviu, depois ela se levantou, caiu o pau, quebrou o pau com a professora. Enfim, acabou a aula. Aí os crentes vieram. Puxa, parabéns, cara. Que coisa linda. Mas por que só um se manifesta? Ela falou, não me dá parabéns não. Sai de perto de mim. Porque lá na hora vocês ficaram tudo calados. Ninguém falou nada. Então você que está aí, você tem a sua fé, não tenha vergonha da sua fé, daquilo que você acredita. Defenda isso. Sim. Só que muitas vezes nós nos calamos. Não, 90% das vezes. Eu vejo que esse grupo se manifesta se impondo e a gente regredindo. Porque fica com medo. Lá, só para terminar, a professora dizia o seguinte: pegue as crianças, isso na faculdade de pedagogia. O cara tá os professores estão saindo de lá sendo treinados a isso. A ideologia de gênero não precisa mais de lei, não.
Está lá nas faculdades de pedagogia. Já avançou, né? Então, ele diz assim, pegue as crianças e coloque para brincar com os brinquedos das meninas. Leve eles para um espaço onde só tenha brinquedo de menina. E leve as meninas para um espaço onde só tenha brinquedo de meninos. E deixe eles, para eles se identificarem com outro gênero. Em várias escolas hoje, não tem mais Dia dos Pais ou das Mães. É a festa da família. Eu já ouvi com isso. a desculpa de que hoje... Isso porque eles são contra a família, né? Eles estão se perdendo até no discurso. Exatamente. Não, porque tem muita família que não tem pai e a criança, então vou fazer a festa da família. Não é isso que se importa. Para. Mas tem um outro lado da moeda também que eu queria que você falasse, que é o seguinte, cara, o impacto da igreja. Eu, recentemente, uma igreja abriu aqui na ilha e eu vi o seguinte comentário. Ela abriu no lugar de não sei se era de um banco ou de um restaurante que fechou. E aí falava assim, eu vi muita gente comentando o seguinte, falou assim, poxa, mais uma igreja, se fosse mais um comércio, seria mais proveitoso e não sei o quê. O que é esse cenário que a gente vê hoje? Você acha que as pessoas, as poucas igrejas que geram impacto, elas estão sendo cobradas, muito mais cobradas, porque a gente tem muita igreja e nem todas geram impacto? Ou você acha que tem pouca igreja que gera impacto e elas também não se comunicam entre si? Porque a igreja era para ser o filtro social, na minha opinião. O cara... na igreja só tem doido. De fato, ali é o lugar para que a pessoa se reconcilie com Deus, ou pelo menos ali é uma espécie de universidade e também hospital e também campo missionário e também... para que a pessoa se entenda que se você olhar na história do Brasil, eu vou me ater ao Brasil... Você vai na cidade mais antiga de Minas Gerais, por exemplo, você encontra o centro da cidade a partir da igreja, porque era na igreja que se formava professor, padeiro. Hoje a igreja já não gera esse impacto, ou tem muito pouca igreja que gera esse impacto, e no meio desse mundão o impacto acaba sendo pequeno. Então eu acho que, eu penso que uma coisa que fez com que a gente perdesse muito a força dentro da igreja foi esse relativismo. É a tentativa de agradar as pessoas ao redor, de não pregar, de não falar, porque aí eu vou falar, eu vou abrir aqui, eu vou incomodar as pessoas. Então, parece que a igreja tentou ser agradável à sociedade e aí perdeu a sua força, porque o que nos sustenta é a verdade, é a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho é que incomoda, que leva a pessoa, por exemplo, a entender que, como você contava lá o testemunho do rapaz que não quis, né, fazer como Zaqueu fez, porque Zaqueu, quando se arrepende, fala assim, olha, eu vou restituir, o que eu fiz eu vou pagar. E que é uma consequência do arrependimento, né? Isso. O arrependimento ele gera frutos imediatos. Isso, né? Mas uma mensagem que é uma mensagem que não traz conversão. Já reparou? A gente hoje é tomado de artistas. É conformidade, né? A igreja, o artista tal, o jogador tal, enfim. Pô, esse cara é crente. E o que interessa, né? O cara vai pro jogo com a faixa de Jesus, mas... E aí? Mas aquilo ali... É igual o discurso conservadorismo. O cara é conservador, mas trai a mulher, mas... Você entendeu? Então, assim, não, é um evangelho que não gera mudanças, cria adeptos. Mas ele não nos chamou para nós sermos adeptos, ele nos chamou para nós nos convertermos. Tem que haver uma conversão, né? Não, sabe? Não é adesão, é conversão. A minha preocupação é que hoje as igrejas estão com adeptos. Então a pessoa vai lá e gosta do Vitor, gosta do, entendeu? Gosta do fulano, é meu amigo, eu tô ali porque a igreja é legal, o pessoal é legal. Mas a igreja não é porque o pessoal é legal. Também tem que ser legal, mas não é porque é legal. É porque eu me converti, eu entreguei a minha vida. E conversão gera isso, gera mudança, gera transformação, gera mudança de vida. Então aí é uma igreja que incomoda a sociedade. Se a igreja não incomodar a sociedade, se a igreja não for perseguida, um abraço, irmão, tem alguma coisa errada. Porque a igreja... Se ela pregar o evangelho, ainda mais... Ela incomoda. Ela vai incomodar. É um impacto gigantesco. Vai incomodar. E o evangelho, assim, ele coloca o mundo de cabeça para baixo, né? É um outro filtro do mundo, né? E é muito engraçado que o cara que foi impactado, ele gera impacto também. É uma relação portentosa. 2 pedidos. Primeiro, uma frase de despertamento para essa juventude, principalmente, que eu tenho assim na minha cabeça que o povo da igreja ele é muito influenciado pelos jovens. E eu acho que isso é uma coisa positiva. O que você tem para dizer para essa camada de pré-adolescente, adolescente, jovem, uma mensagem de despertamento? Você e eles. Então, eu falo muito para família, muito para casais. É uma área que eu amo trabalhar. E durante essa caminhada, uma frase que ficou muito comum para
para as pessoas que me ouvem, que me acompanham já há algum tempo, uma frase voltada para o casamento, que diz assim: ser feliz dá trabalho. Porque eu acho que uma construção familiar, ela é feita... não é fácil a construção de um casamento feliz, não é fácil a construção de uma família feliz, ela demanda muito esforço, muito sacrifício. E eu queria adaptar isso para essa galera jovem que está aí nos acompanhando, para você que é adolescente, que é jovem, para entender assim. Nós vivemos hoje, parece que tudo é muito fácil. O cara põe lá um canal no YouTube, alguma coisa assim, e parece que do nada tem lá 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, mas a gente não acompanhou a história por trás até chegar naquele momento. Tem uma caminhada pela frente, tem uma caminhada para você se dedicar, para você se esforçar. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, sonhe, tenha sonhos, tenha planos, tenha projetos. É muito comum que um jovem, um adolescente, um pré-adolescente tenha um coração cheio de sonhos. Então, sonhe. Mas saiba que esse sonho vai demandar de você algumas coisas. Esforço, dedicação, perseverança, seguir a caminhada, não desistir nos primeiros obstáculos que surgirem nessa caminhada, superar as dificuldades que vão ter na vida. Então, eu queria deixar isso aí para você. Olha, tem uma longa caminhada pela frente. Vocês estão aí, a palavra de Deus diz que os jovens são fortes. Então, que vocês sejam fortes o suficiente para se dedicarem não só pelos sonhos de vocês, mas que esses sonhos que cada um tem no coração envolvam também a vontade de Deus para a tua vida pessoal, para que você possa, através dos seus sonhos, construir, trabalhar por um mundo cada vez melhor, porque infelizmente o que a gente está vendo é um mundo cada vez pior, se afastando mais de Deus. E o que eu queria é que você mais se aproximasse da vontade de Deus para a tua vida, porque é isso que vai trazer de fato a identidade. Um homem longe de Deus é um homem que está em busca de uma identidade. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai entender de onde você veio, quem você é, para compreender de fato sua missão nessa terra, em nome de Jesus. Então, ser feliz dá trabalho, dá muito trabalho. Então, trabalhe, se dedique, lute, saiba que Deus vai estar sempre do seu lado para te ajudar nessa caminhada. Essa mensagem que eu queria deixar aí para essa galera aí. E a gente tem uma exigência que fala o seguinte, aqui, essa cadeira aí é só para gente relevante. Se você puder convidar uma pessoa para estar nessa cadeira aí, no próximo podcast novo, quem você convidaria? Rapaz, eu tenho muita gente aí da minha convivência que é muito relevante, graças a Deus. Mas eu, como só posso indicar vou indicar um cara que eu tenho certeza que assim, eu sou fã dele e ele tem feito um trabalho maravilhoso, fantástico, uma juventude incrível. RUG, que eu sou fã dessa juventude, o nome deles é RUG, o nome da juventude, e é o pastor Ailton Siqueira, Igreja Batista Nova Filadélfia, um cara fantástico, homem de Deus. E eu vou fazer esse desafio aí, para vocês trazerem ele aqui, ouvi-los e olha, tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados aí por ele, tá bom? Maravilha, gente, eu conversei com o Humberto Rodrigues, pastor, investidor em vidas, essa era a nossa piadinha daqui, apesar de estar investindo também na bolsa, né, um querido. Eu espero que a gente tenha abençoado você no dia de hoje, que você acompanhou até aqui. Eu espero de verdade que haja reflexão no teu coração, que esse é o nosso intuito, nosso objetivo, não só para que Deus seja manifeste na tua vida, mas o Deus real, né? O Jesus nascido ali em Belém, criado em Nazaré, o Jesus real da Bíblia, que tem rosto, jeito, tom de voz e não só ensinamento, né? Mas uma revolução que o mundo nunca viu. Amém. E também não consegue compreender.